a Deus para que seja uma palavra abençoada. Que não seja o que vocês estão esperando ouvir, mas que seja o que o Senhor quer falar no coração de cada um, amém? Vocês podem se assentar. Eu espero conduzir essa palavra assim como Deus colocou no meu coração. Amém? Essa palavra é uma palavra muito forte. Eu estou um pouquinho sem voz porque eu passei uma semana bem atribulada, porque trazer a palavra de Deus aqui é uma responsabilidade muito grande. Algumas pessoas já sabem. E estou sem voz. Passei a semana resfriada, amém? E eu espero trazer a mensagem para vocês, pelo menos um pouquinho, tá bom? A palavra se encontra em Lucas 15, versículo 11. Glória a Deus. O título da palavra diz assim: a parábola do filho pródigo. Bem? Abriram? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mas vai aparecer aqui, amém? Eu vou estar iniciando para não tomar tempo. Se eu gaguejar, vocês não reparem. A minha mão está pingando, gente, de suor. Eu estou aqui porque Jesus é por mim, amém? Então eu peço a compreensão de todos. Se eu errar, vocês me perdoem, tá bom? O importante é que a mensagem venha a ser passada, tá bom? Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Não feche a sua Bíblia, porque eu vou continuar, amém? Eu quero falar para você até aqui. Essa parábola, ela é apenas uma história. Ela não aconteceu de verdade. Era uma história que Jesus estava contando, ministrando para jovens, pecadores, publicanos, gente que estava sendo julgada por não estar... Porque os religiosos da época não achavam que aquelas pessoas eram dignas de Jesus, né? Assim como nós, muitas vezes, não nos achamos dignos. E outros de nós que nos achamos dignos demais. Amém? Então é sobre isso. E eu quero contar para vocês também, junto com essa parábola, um pouquinho da minha história também neste ministério. Porque eu fui uma filha pródiga aqui neste lugar. Eu cheguei nesse ministério, eu lutei pelo batismo com o Espírito Santo, eu lutei pela minha libertação aqui neste lugar. Eu chorei muito, derramei muita lágrima nesse altar, atrás das minhas bênçãos, atrás da minha riqueza, da minha família, no altar. Eu cheguei a trazer quase toda a minha casa para a igreja, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, quase todo mundo. Depois todos foram se afastando um a um. Amém? Esse filho, ele olhou para os bens do pai e eu não sei. Eu quero representar para você essa história. Amém? De repente ele viu os bens que o pai tinha. Porque para os judeus essa história não existe. Porque não existe você matar o pai. Porque foi o que esse garoto fez. Ele matou o pai.
Ele quis levar a herança que o pai juntou toda a sua vida, tudo que o pai conquistou durante a sua vida, o filho quis levar. E ele levou. E o pai deixou. E foi também o que eu fiz. Eu vim para a casa do Senhor quebrada. Eu cheguei aqui no estado, a igreja não era aqui ainda, era lá. Eu cheguei na igreja no estado, eu já tinha resquícios de depressão. Porque eu chegava na minha casa, eu não queria ficar na minha casa. Para os meus parentes, de dizer, tá vendo lá, eu falei que a vida dela ia ser derrotada. Eu falei que não ia ser nada. Para não dar o gostinho, eu não quis abrir mão do meu casamento. Eu preferi continuar ali sofrendo e não quis abrir mão. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei buscando pela libertação do meu esposo. Mal sabia eu que a libertação tinha que partir de mim primeiro. Mal sabia eu que quem tinha que mudar era eu. Quem tinha que fazer a transformação em casa, primeiro era eu. E eu via o mal em todo mundo. Eu era uma pessoa ruim, gente. Não parece hoje porque eu sou transformada, mas na minha casa eu sou a mais velha. Eu aposto que esse moço aqui, o pai só deixou porque ele era o mais novo. Porque se fosse o mais velho que tivesse pedido os bens, talvez o pai não tinha liberado. Porque eu, como irmã mais velha, passei uma prova na minha família. E o mais novo sempre consegue tudo. Sempre consegue ali um coraçãozinho, amolecer o coraçãozinho ali do pai. E como esse, eu era afastada da casa de Deus. Eu não conhecia ainda. Eu ia para a igreja, mas eu nunca me aprofundei na palavra. E depois que eu comecei a conhecer esse ministério, eu parti para tudo ou nada. Um dia, eu cheguei no meu carro e eu falei, Jesus, senta aqui do meu lado. E eu falei assim com Jesus, eu tô cansada. Eu já cheguei até aqui e eu não tenho mais nada a perder. Tô cansada de lutar. Pensei em desistir. A minha única esperança era a igreja. Era que o Senhor viesse fazer algo no meu casamento. Mas eu tinha muito o pensamento fixo que era o meu casamento que precisava mudar para a minha vida melhorar. Tinha um pensamento fixo nisso. E eu falei para Deus, hoje é o último dia que eu estou indo para a tua casa. Se o Senhor não falar comigo nesse culto, é o último dia que eu estou indo. Eu preciso saber se aquela pastora é de Deus, se aquele pastor é de Deus, se aquela casa é de Deus, porque eu não vou mais me frustrar. Eu não vou mais ser enganada, ser roubada. É tudo ou nada. E eu fui pro culto naquele dia, naquela igrejinha. E eu cheguei lá, eu esperei o culto inteiro Deus falar comigo. Talvez Deus possa até ter falado, mas eu estava procurando algo específico. Eu queria que Deus falasse algo específico no meu coração, porque eu sou dessa forma. Eu preciso de algo para eu poder acreditar. Eu sou desse jeito. E finalizou o culto, a pastora, quando ia dar a bênção, o irmão lá, ele não lembra, mas ele que me entregou. Ele falou assim, pastora, só um minuto, eu quero falar com aquela moça ali. Ela falou assim, irmã, Deus falou que o seu lugar é aqui nesse ministério, que essa pastora é de Deus, que esse pastor é de Deus, que o seu lugar é aqui. Deus te chama hoje. Deus falou que você tem um chamado para ele. Você é preciosa. E nesse dia foi uma luta, porque eu tenho ainda muita vergonha, só que hoje eu trabalho muito nisso. Eu não queria levantar de jeito nenhum, e a pastora fez um apelo. E o irmão Juan ainda segurou na minha mão, falando em mistério, e eu não conseguia levantar. E a pastora veio, segurou na minha mão, olhou no meu olho e falou assim, eu te ajudo, hoje é o seu dia, você vai levantar e você vai conseguir. Eu levantei, eu olhei para a cara da pastora e falei, ó, pastora, eu posso até aceitar esse Jesus aí, mas eu não posso vir todo dia para a igreja, não. Não posso, tenho 2 empregos, tenho 3 filhos, tenho uma casa para cuidar, eu não posso. A pastora falou para mim assim, amém, se você puder vir um dia na semana, você vai ser muito bem-vinda.
E desde esse dia eu vim todos os dias pro culto. Todos os dias. Tinha domingo 2 cultos antes não tinha na semana 2 cultos. No domingo, que era 2 cultos, eu vinha de manhã e eu vinha à noite. Porque eu queria muito me libertar. Eu queria muito. Só que eu só descobri que eu precisava da minha libertação do batismo. Foi aí que começou a minha guerra, a minha luta, a minha transformação. E eu comecei a buscar só que sabe o que mais me paralisou no meu batismo? Eu consegui o batismo com o Espírito Santo, primeiro, a mágoa. Eu era uma pessoa com coração muito duro, eu tinha mágoa de muita gente. E segundo, eu olhava muito para os outros da igreja. Eu prestava muita atenção nos pecados dos outros. Eu falava, nossa, mas aquele irmão tem o Espírito Santo, mas fofoca. Mas aquele irmão tem o Espírito Santo, mas olha só o que ele faz. Gente, eu aprendi na minha vida, nesse ministério, que a gente não deve olhar para a vida do irmão. Sabe por quê? Enquanto você olha para a vida do irmão, o irmão sobe, o irmão segue a vida, é capaz dele subir e você descer, porque você está olhando para a vida do irmão. Porque ninguém sabe o que tem no coração de cada um. Às vezes aquele irmão, ele tem um propósito com Deus e você não sabe o que é. Amém? E assim era. Eu fiquei um bom tempo paralisada, sem conseguir o batismo com o Espírito Santo, porque eu ficava esperando, e eu não acreditava muito, porque eu ouvia uma coisa, acreditava outra, e eu dava muito ouvido para os outros. Esse jovem diz que ele juntou toda a fortuna dele. Ele achou que ele tinha alguma coisa. Primeiro que ele não tinha, era do pai. Que ele, para mim, no meu ver, ele tomou as bênçãos. Que não era tempo de ter. Porque o pai ainda não havia morrido. Amém? E esse jovem saiu com essa riqueza. Foi para uma terra distante. A terra distante, aqui na palavra, ela simboliza distante da casa de Deus, distante da palavra do Senhor, distante da cobertura do Pai. E o que aconteceu? Que ele, tendo riqueza, o que começou a se aproximar dele? As amizades. Que também foi o meu mal. Comecei a dar muito ouvido para as amizades. Muitas amizades, elas só ligam para o que você tem, não para o que você é. Porque na hora que você precisa realmente, é que você vê quem são os seus verdadeiros amigos. Quem está ali com você na hora da peleja, é que você vai saber quem é o seu verdadeiro amigo. E mesmo quando as pessoas vêm, chegam para você e falam que você precisa ouvir, é muito difícil para a gente ouvir algo contrário daquilo que a gente espera. Quantas e quantas vezes eu já cheguei na salinha da pastora para reclamar do meu marido, para reclamar da minha casa, e eu esperava uma passada de mão na cabeça, né? E o meu esposo falava assim para a pastora, você fala assim que você não conhece ela. A pastora falava, engano seu, que ela me conta tudo. E eu contava da maneira que eu fazia, porque eu sou sincera. Eu tenho que falar a verdade para ela poder me ajudar. Se eu não contar de fato o que eu faço dentro da minha casa, como que ela vai poder me ajudar? E era assim. Era a única pessoa no momento que tinha coragem de falar para mim na minha cara o que estava errado. Que ia de encontro àquilo que eu acreditava que eu estava fazendo certo, mas eu não estava. Eu não estava, igreja. Eu achava que a educação que eu estava dando para os meus filhos era melhor, mas não era. Eu estava criando um trauma na cabeça deles, mostrando para eles briga, desavença, gritaria, palavrão. Era só isso que eu estava gerando. Mas na minha mente eu achei que eu estava dando melhor, mas eu não estava. Eu achei que eu estava fazendo melhor na vida do meu esposo, indo atrás dele. Quantas e quantas baladas eu já fui atrás do meu esposo. Eu nunca fui de balada. Eu nunca fui de beber, eu nunca fui de fumar. Nunca fui. O meu mal mesmo era o sentimento, era a mágoa. Eu era muito irada, muito nervosa. O meu mal era o coração mesmo.
Quantos pancadões eu não já fui atrás do meu esposo? Já teve vezes que eu saí da igreja e meu esposo estava no pancadão. E eu saí, fui atrás dele. Isso daqui simboliza, foi o processo que esse jovem passou. Todo o processo. Porque até então eu não tinha nada. Igual esse jovem. Só que eu estou só adiantando o processo dele. Porque eu comia as bolotas dos porcos, eu me alimentava da lavagem. E depois eu fui renovada, fui transformada e depois eu voltei a comer a bolota dos porcos. Eu voltei a comer lixo. E por desobediência. E depois eu fui conseguindo tudo com Deus. O Senhor foi me moldando, foi me lapidando. Eu fui deixando tudo para trás. Eu tinha a família do meu pai, eu não falava há 17 anos. E um belo dia eu estava passando pelo processo de libertação. Eu peguei firme no processo de libertação. Eu sei que essa palavra aqui é para jovens, mas tem muitos mais jovens ainda que precisam ouvir essa palavra. Porque nessa época, faz 7 anos, né? 7 anos. Eu era muito jovem, não que eu ainda não seja, eu sou mais jovem ainda. Mas nessa época eu era jovem, consequente. Queria fazer tudo que era da minha vontade. O que eu achava. Era tudo eu. O que eu achava que era o melhor, o que eu decidia. E depois eu comecei a perceber que todas as decisões que a gente toma tem uma consequência. Tem uma consequência, tudo que a gente faz. Tudo. Depois que eu comecei a buscar, comecei a me libertar, começou as perseguições em casa. Eu não podia mirar mais, porque se eu mirasse, alguém falava, olha, você é da igreja. Eu não podia mais, se eu chorasse, nossa, mas por que você está triste? Você não é da igreja? Você tem que estar contente. Mas por que você errou aqui? Ó? Você é da igreja. Você não pode fazer isso. Comecei a ser acusada. E isso daí é o que o inimigo usa para afastar muitos. É a acusação. A acusação, igreja, é do diabo, não é de Deus. A acusação, ela vem para te diminuir, para dizer para você no seu coração que você não é digno porque você pecou. Que você não é digno porque você cometeu um erro. Você não deve voltar à casa de Deus. Você não é digno de ajoelhar naquela cadeira e orar porque você cometeu um pecado. E esse jovem, ele errou muito. Ele foi dando ouvido para as amizades, os amigos, assim como o diabo. Ele suga tudo que você tem, toda a sua energia, tudo aquilo que você tinha de bom. Porque ele vai te apresentando pratos que alegram a sua carne, que satisfaz a sua vontade. E você vai abandonando a vontade do Espírito. Você vai abandonando, você vai deixando para trás, até que você vai só fazendo a vontade da sua carne. Você só vai praticando as coisas do mal. Quando o diabo vê que você está bem satisfeito, ele faz assim, ó. Fazer bem para você, ó. Te passa um rasteira. Ele te passa um rasteiro e ele te deixa no chão. E eu me alegrei muito nessa casa. Depois que eu recebi o meu batismo. Eu fui uma obreira, eu posso dizer para vocês que eu fui uma obreira fiel, obediente. Eu fazia tudo com capricho. Fazia tudo com excelência. Até hoje, eu procuro fazer tudo quanto é me dado para fazer, eu faço com excelência. Eu dou o meu melhor, não importa. Porque para Deus tem que ser o nosso melhor. Para Deus tem que ser excelente. Para Deus tem que ser o primeiro. Só que nessa incessante busca, eu fui esquecendo, eu fui dando ouvidos, mas eu não fui sábia, porque eu fui esquecendo da minha casa. Eu fui deixando de lado a minha casa, eu não fui sábia, porque o primeiro ministério é a sua casa. O seu primeiro ministério é os seus filhos, é o seu irmão. Você primeiro tem que dar bom testemunho. Você primeiro tem que ser alguém dentro da sua casa, para depois você ser alguém para alguém lá fora.
E eu aprendi isso também da forma mais difícil. E eu passei muita vergonha, porque um dia o meu esposo chamou o pastor lá em casa. Eu acho que o pastor lembra. Um dia o pastor chamou, o meu esposo bateu na porta do meu pastor, chamou ele. Porque a gente estava numa briga, a gente estava numa faxina em casa. Só que a gente estava no meio de uma briga. E eu perdi a paciência e eu saí. Saí e fui para casa da minha mãe, porque eu não queria ficar ali brigando. E eu entrei em desespero. A pastora foi me resgatar na casa da minha mãe. E o meu marido jamais esperava que ele ia fazer isso. Ele foi na casa do meu pastor. E ele falou assim, vem cá lá em casa. E ele falou, mostrou a minha casa bagunçada. E falou assim pro meu pastor, tá vendo a minha casa? Na sua igreja tem uma obreira lá. Na sua igreja tem uma irmã que faz tudo. Mas na minha casa, não tem. Tem uma mulher da Bíblia que diz que tem lá na sua igreja. Mas não é a mulher da Bíblia que tem aqui na minha casa. Essa que tem aqui na minha casa é a outra. Não é a mulher da Bíblia. E a pastora conversou comigo. Pastor, eles foram me tratando. Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo tudo aquilo. Mas foi um processo que eu tive que passar. Eu tive que passar a igreja. Porque eu tive que consertar a minha casa. Você tem que consertar a sua casa também. Antes de vir para a igreja, antes de vir pedir para Deus, antes de fazer qualquer coisa, se conserta com Deus, conserta a sua casa. Primeiro ministério na sua casa, priorizando a Deus, sempre em primeiro lugar. Mas se você ama a Deus em primeiro lugar, você ama os seus entes queridos, você ama a sua casa. Quando a gente aprende a amar a Deus verdadeiramente, a gente aprende a amar o seu esposo com excelência, o seu filho com excelência. E hoje eu posso dizer para vocês que a minha casa é um pedacinho do céu, porque antes não era. Estava muito longe de ser um pedacinho do céu. E foi muita luta, muita transformação. Porque depois de tudo isso, eu posso dizer que eu estava mais ou menos, eu já estava no caminho. Mas eu comecei a olhar novamente para os lados. E comecei a prestar atenção no que acontecia. Comecei a dar ouvidos para o que as pessoas falavam de mim. Para quem não sabe, quem é do louvor, não é fácil estar aqui louvando. A gente sofre perseguição. A gente passa. Quem é da pregação, passa perseguição. Só que com Cristo a gente tem que suportar. A gente tem que buscar sabedoria e discernimento de Deus para a gente passar pelas tribulações. A gente jamais, contenda não é de Deus, fofoca não é de Deus. E se você dá ouvido para fofoca, fofoqueiro você também é. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me dispersei. E eu comecei a me encher. Eu comecei a me alimentar e eu perdi o foco do altar. Que não era para eu ter perdido. Essa casa, ela tinha mais jovens do que tem hoje. Muito mais jovens. A Isa era da minha época, era a Isa. E foi assim. A gente começa a dar ouvidos. De repente você começa a alimentar uma coisinha. E o meu erro foi não ter chamado os meus pastores para me abrir. Ou às vezes com Deus mesmo. Eu comecei, como a pastora entregou uma vez para mim, eu comecei a dar a mão pro diabo e aceitar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu sou isso mesmo. Vai ver que eu não presto. Vai ver que eu não sou preparada para estar ali. As pessoas falam que você não presta, que você não é preparado, que você não é capacitado. Mas só Jesus pode falar isso para você. Se você não é capacitado, busque se capacitar. Se você não é preparado, estude, se prepare. Porque nada é impossível. Deus, Ele é grande demais, o amor dEle é grande demais. Nada é impossível para Ele. Se você quer no seu coração, Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer o desejo do seu coração. Nada é impossível para Deus, nada. Então eu me afastei de novo. Eu comecei a priorizar o meu trabalho, que eu arrumei na igreja, que era a minha riqueza. Eu ganhava muito bem, Eu era uma das melhores vendedoras da loja. E eu sofri muita perseguição. E lá eu comecei a ter crise de ansiedade.
Eu saí da igreja com um emprego muito bom e uma ingratidão muito grande, assim como esse jovem. Porque nada mais representa para mim do que você querer uma herança de um pai que não morreu do que uma ingratidão. E você não visitar. E você não querer saber. Você simplesmente pegar a sua riqueza e desperdiçar no mundo como se fosse sua. Nada, igreja, nada aqui é meu, nada aqui é da pastora, nada aqui é do pastor, tudo é do reino de Deus. Porque em breve a gente vai estar lá em cima e não vai ter nada disso daqui, não vai ter púlpito, não vai ter microfone, não vai ter estrelismo, não vai ter nada disso no reino de Deus. A gente vai ser todo mundo igual. Às vezes eu vejo uma disputa muito grande de um ser melhor que o outro, a unção melhor. Ninguém tem unção melhor que a outra, gente. O Espírito é o mesmo. Eu tive muito medo de estar aqui nessa noite e trazer essa palavra, porque eu sabia que Deus não ia deixar eu falar nada que eu escrevi aqui a semana inteira. Esse era meu medo. Eu tenho muito medo. Aliás, eu não tenho medo de demônio. Se você me der um demônio hoje, eu roubo ele aqui essa igreja, mas eu tenho muito medo de gente. Eu tenho um medo terrível de gente, porque as pessoas, a mente das pessoas é a maior arma. A língua é a maior arma que uma pessoa tem. Tudo que você fala com a sua boca, ela tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Amém? E esse jovem, a parte que mais me interessou ali foi o versículo 17, que ele falou assim: e tornando em si, que foi quando ele viu realmente a besteira que ele fez. E eu também, como esse jovem, me tornei em si. Eu via os status da igreja. A pastora nunca deixou de me mandar mensagem. Eu olhava as minhas fotos de antes, quando eu cantava com as irmãs da banda, e aquilo me deu uma saudade. Aquilo me deu uma saudade. Só que eu estava num momento da minha vida que eu já tinha desistido de tudo, até da vida. Eu cheguei num momento da minha vida em que eu não queria mais saber dos meus filhos. Eu não queria mais saber do meu esposo. Foi um processo de mais ou menos um ano. Acho que um pouquinho mais. Mas foi muito doloroso para mim, porque eu desisti da minha própria vida. Eu cheguei no momento em que eu passei uma semana inteira tentando tirar a minha vida. Uma semana inteira. Eu só pensava nisso, só tinha um pensamento fixo nisso. Porque eu já tinha apanhado tanto da vida, eu já tinha apanhado tanto, mas eu já tinha apanhado tanto. Um dia, quem sabe, que não é hoje o caso, porque tem muitas crianças aqui, eu conto a história da minha infância para vocês, que não foi fácil também, mas eu não tive infância. Eu fui uma pessoa que eu fui muito judiada. Então, eu me vi ali sem nada. Sem nada. Eu não queria mais nem saber de Deus. Eu pensava assim, Deus não me quer, eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho. E muito cuidado quando você sai da casa do Pai. Eu fiquei tão distante da casa do Pai e da palavra de Deus, que até a própria palavra de Deus começou a me ferir. E usado por pessoas também que se diziam crentes. A própria palavra de Deus testificou, entrou no meu coração que eu não poderia mais voltar. Aí para mim foi o fim. Eu falei, não, já acabou para mim. Acabou, eu não posso mais voltar. Então se eu não posso mais voltar, então se eu não posso mais ter Deus, eu me senti como um diabo, que estava condenado. Que eu não sentia amor nenhum dentro de mim mais. Eu só queria acabar com aquela dor, com aquele aperto, com aquele vazio que eu sentia aqui. Eu me considerava um estorvo para toda a minha família. Eu achava que se eu morresse seria a solução. E fiz diferente desse jovem, porque esse jovem teve mais juízo que eu.
Porque ele disse assim, ó: e tornando-se, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Eu não tive a humildade de pedir perdão para Deus naquela época, de falar: Senhor, eu errei, me perdoa, eu me afastei da tua presença, me aceita de novo, Jesus, me aceita de novo, porque eu estava tão machucada que eu esqueci da misericórdia do Senhor na minha vida, eu esqueci do meu chamado, eu não sentia mais a presença de Deus, eu não sentia. O que eu sentia era dor, músculos retraídos, eu tinha medo da rua, e eu comecei a me fechar em casa. Eu fiquei 11 dias na cama, sem querer ir no banheiro, pensava em fazer xixi na cama, e se meu marido falasse alguma coisa pra mim, eu saía perambulando pela rua. Se eu tivesse descalço, se eu tivesse nua, do jeito que eu estivesse em casa, eu saía. E eu não queria mais saber. Já fui resgatada pela polícia na rua, já me trouxeram para a igreja, já oraram. Isso foi durante o meu processo de volta. Eu cheguei machucada muito mais do que quando a primeira vez, ferida. Mas eu quero falar para você nessa noite, dessa casa eu não arredo mais o pé. Glória a Deus. Eu não arredo mais o pé. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar mais me contaminar pelas coisas desse mundo. Se você der ouvidos para o que as pessoas falam para você, que você não é capaz, ou para coisas que não são do reino, você tem que buscar mais. Você tem que buscar mais, porque isso não pode entrar nem na sua mente, nem no seu coração. Porque uma pessoa que é centrada no reino de Deus, no reino dos céus, na palavra, em salvar, em curar, em libertar, ela não tem tempo para ouvir chateação, ou para se chatear com as coisas que ela veio ouvir. Porque a gente está tão preocupado em sarar, em cuidar das pessoas que chegam feridas nessa casa, que a gente não tem tempo para fofoca, a gente não tem tempo para intriga, a gente não tem tempo para coisas que não são do reino de Deus. Hoje o meu coração se alegra de estar aqui nessa noite falando para vocês. Talvez eu não seja a pessoa mais capacitada para estar aqui, mas eu creio que o meu Deus me faz capaz. Eu creio que o Senhor tem muito mais para a minha vida do que eu já consegui até hoje, e que o Senhor tem muito mais para a sua vida. E eu quero pular aqui para a última parte, para entrar em concordância com isso que eu estou falando, sobre o irmão. Porque eles estavam festejando a volta do irmão dele, do irmão mais novo. E o irmão, ele vendo tudo aquilo, ele ficou frustrado, porque ele viu o irmão levar tudo e ele não aceitava. E ele falou bem assim para o pai: e esse seu filho, e o filho mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu músicas e danças, a celebração. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio seu irmão e seu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir no teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Esse irmão, ele foi tão ingrato quanto o irmão mais novo. A diferença foi que ele não teve coragem de sair da casa do pai. Mas qual é a diferença? Sair da casa do pai, ser quebrado, ou continuar na casa do pai em pecado? Qual é a diferença?
de você vir para a igreja, você vir orar, mas o seu coração não está verdadeiramente em Deus. Você fazer a obra pela obrigação é melhor que não faça. Porque a obra, ela tem que ser feita por amor e não por obrigação. Nós não somos obrigados. Jesus quer que a gente seja livre. Nós somos livres. Você tem direito de escolha de estar aqui ou não estar. Se você tiver que estar aqui, que você esteja de coração aberto, que você queira uma verdadeira libertação, que você queira uma verdadeira transformação na sua vida. Porque você pode vir para a casa do Pai, mas se você não quiser, você sair por aquelas portas e você continuar praticando a mesma coisa da sua vida vai ser a mesma. Eu sinto muito te dizer. Agora, se você sair por aquelas portas, com a palavra pregada na tábua do seu coração, e você praticar dia após dia, porque não é fácil, igreja, é luta. O reino dos céus é luta. É luta após luta. É um leão que a gente mata todo santo dia para estar perto de Deus. E a nossa recompensa é uma vida grandiosa nas bênçãos do Pai, porque o Pai, ele tem melhor para nos dar. Ele tem o melhor. Hoje eu posso dizer para você, eu tenho propriedade para estar aqui, porque eu tenho uma casa abençoada, eu posso falar de família. Eu não podia falar de casamento, porque eu não era sábia no meu casamento, hoje eu sou. Eu posso falar como mãe de família, porque eu sou uma boa mãe. Posso até pregar sobre vida financeira para você, porque das minhas finanças eu estou muito bem. Eu estou muito bem de conta. Tenho testemunho para dar para vocês. Isso é importante. Porque talvez se eu não tivesse, eu não teria coragem de subir aqui e estar falando para vocês. Não sou rica ainda. Mas eu creio em nome de Jesus que um dia eu vou ser, nem que seja cheia da glória, da graça de Deus. Porque na palavra diz no início, Abraão foi rico. Certo? Jacó foi rico. Toda a geração ali foi. Por que eu tenho que ser pobre? Por que o crente tem que ser miserável? Por que o crente tem que depender de migalha? Não, tá amarrado isso daí. Não, Deus tem o melhor pra gente. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Eu passei por tribulações, eu passei por guerra, eu passei por luta. Mas teve uma hora que eu me vi como esse jovem. Eu não levantei sozinha, porque eu não tinha forças. Deus levantou uma amiga, que ela era minha ex-cunhada. Primeiro, quando ela ficou sabendo que eu estava doente, ela pegou uma cadeira, ela sentou do lado da minha cama, todo santo dia. E ela mandou uma mensagem para a pastora. E a pastora foi lá na minha casa, porque eu não queria. Tinha dia que ela chegava lá, a igreja pegava o cobertor, virava para ela, e ela ficava falando sozinha. E eu não falava coisa com coisa, eu perdi até a dicção na época, eu não falava, tudo trocado. Tomava uns remédios pesados. Tomava muito medicação, fiz tratamento psiquiátrico, psicológico. A minha mãe falava assim pra mim, você tem que encostar na caixa, porque você está sem trabalhar, você tem que ganhar alguma coisa. E eu já estava começando a vir para a igreja, já estava iniciando meu negócio, já estava começando a gatinhar ali com muita dificuldade, mas eu queria muito a minha libertação. Eu falei para minha mãe, eu não quero INSS. Eu não quero, porque eu não quero nada que essa doença venha me proporcionar. Porque Deus não se agrada disso. E se eu ficar dependendo dessa doença, eu vou me acomodar e eu vou querer ficar doente para poder receber. Porque, gente, misericórdia, mas tem muita gente que quebrou a perna, tá curado, mas leva a muleta no dia da perícia. Vocês já ficaram sabendo? Quem ficou sabendo aqui? Levanta a mão de gente assim. Tem gente, eu já conheci. Porque quer ficar dependente da doença. Tá amarrado, eu não quero ficar dependente de doença. Um dia eu vi no culto de milagres, eu estava tomando os remédios, eu peguei uma palavra abençoada, eu decidi, larguei todos os remédios. Sabe por quê? Deus falou assim no meu coração, larga os remédios, porque senão eu não posso operar. Os remédios me deixavam em transe, como que Deus ia trabalhar na minha vida? Se eu estava o tempo inteiro grogue, como que Deus ia operar se eu estava dependendo, eu estava colocando a minha
confiança em cima de remédio. Eu precisei tirar tudo para Deus trabalhar na minha vida. Eu precisei. E Deus trabalhou na minha vida. É normal do cristão passar por luta, passar por guerra. Mas não é normal do cristão permanecer na luta, permanecer na guerra. A gente passa, mas a gente vence. E vem outra, e a gente vence de novo. E vem outra, e a gente vence de novo. Porque com Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Lembre dessa palavra, nós somos mais que vencedores. Eu quero que você saia daqui nesta noite decidindo todos os dias ser melhor que ontem. Todos os dias, que você pegue todos os dias, todas as suas coisas, que você decida ser melhor, porque somente a sua decisão é que vai mudar a sua história. Somente a sua decisão. Você pega a palavra que sai do altar. Você não está conseguindo manter. Ou chama um obreiro, chama um pastor, pede ajuda, pede oração. A gente está aqui para isso, para lutar com você nessa guerra. Assim como muitos no passado já se levantou comigo para lutar a minha guerra. Hoje a gente está aqui para lutar a sua guerra junto com você. Não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer, nada é impossível para Deus. Deus tudo pode fazer. Tudo. Tudo, não tem nada. Nada é impossível para Deus. E é muito bom, porque hoje eu estou sentindo o abraço do pai e o aconchego. A mesma coisa que esse jovem sentiu quando ele voltou para casa. E na palavra diz que o pai não quis nem ouvir direito o que o filho falou. Quando ele começou a falar a mensagem que ele tinha ensaiado, ele falou: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem conseguiu falar: faz-me como um dos teus empregados. Porque o pai, ele falou depressa aos servos: traz depressa a melhor roupa, o vestido e vestir-o. Põe nele um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei um bezerro ceivado. Matai-o com mãos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se foi achado. E começaram a alegrar-se. O anel significa honra, Jesus. Honra. A roupa, quando você vem para a casa do Senhor, que você pede uma renovação, uma transformação, o Senhor te dá vestes novas. O calçado da preparação do Evangelho para você poder seguir a sua caminhada. E para você poder seguir em frente. Amém? E é isso, igreja. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E eu quero